Bom, galera, o objetivo do canal sempre foi trazer decisões aí sobre envolvendo cannabis, envolvendo cultivo, envolvendo qualquer situação que tenha cannabis sativa, a planta tão desejada por tantos maconheiros e maconheiras por aí. Então aqui, ó, nós temos aqui publicado agora, recentemente, 22 de janeiro de 2023, pelo STJ. Aliás, o STJ tem aí nos consagrado com várias decisões fantásticas envolvendo cannabis sativa. O que antes era um tabu violento, descontrolado, de preocupação aí de pais e sociedade. Hoje o STJ tem consolidado entendimentos que têm favorecido não só situações envolvendo o cultivo de cannabis medicinal, mas também situações envolvendo flagrantes, invasão de domicílio e condenações lastreadas em provas ilícitas. Então aqui nós temos aqui em agosto, desde agosto de 2018, algumas decisões. Ao final aqui no site do Conjur, nós temos aqui os recursos especial, habeas corpus, com os casos, né? Aí meio que um resumo com uma síntese dos casos aí. Então nós vamos comentar aqui hoje esse que foi publicado agora, no dia de hoje, 22 de janeiro de 2023, às 8h49. Então o Conjur divulgou aqui um caso envolvendo uma situação que ocorreu em Florianópolis em 2018, onde os policiais moradores avisaram durante o cumprimento de um mandado de busca e apreensão, avisaram os policiais de que havia uma casa funcionando com ponto de venda de entorpecentes. E se baseando nisso, o policial, olhando pela fresta da porta aberta, diz ter visto uma mesa com uma faca e um prato com resquício de cocaína. A cena que ele descreveu em juízo foi como um cenário típico de tráfico de drogas, né? De alguma forma ele conseguiu enxergar que havia um tráfico de drogas ali naquela casa. E aí foi esse o motivo que ele justificou para invadir a residência sem autorização judicial. Um prato, uma faca e um pó que ele viu, que ele identificou, e dessa forma ele identificou que havia tráfico de drogas ali e não um consumo pessoal, né? Esse é um caso envolvendo crack, né? Dentro da residência foi encontrado 92 gramas de crack, levou a condenação do réu a pena de 5 anos e 8 meses num regime de reclusão, regime inicial fechado. E essa situação acabou sendo analisada pela sexta turma, e eu tenho que anotar que a quinta e a sexta turma são as turmas que têm aí protagonizado decisões fantásticas em relação à anulação de provas obtidas de maneira ilícita por invasão de domicílio. E aí, nessa decisão da sexta turma do Superior Tribunal de Justiça, o julgamento foi em dezembro do ano passado, os ministros decidiram que a violação de domicílio tem sido justificada por flagrantes policiais feitos fora de casa, por frestas no portão, janelas abertas ou por cima do muro. O relator do recurso, né, da sexta turma, o ministro Antônio Saldanha Palheiro, avaliou a situação e concluiu que não é crível que de fora da residência fosse possível distinguir uma faca, um prato com resquício de cocaína, e em contexto de traficância, né, e não de uso. E aí a polícia, então, não tinha razões para crer que ali havia a prática do tráfico de drogas. E isso vem seguindo o entendimento aí em vários outros precedentes do próprio Superior Tribunal de Justiça, da própria quinta e da sexta turma, né? E aí aqui ele prossegue aqui com a diligência apoio, assim, aí tem um outro caso, né? Citam outros casos, e aí ele chega aqui consolidando aqui que a diligência apoiou-se em meras denúncias anônimas, em uma alegada visualização de atos de tráfico, circunstâncias que não justificam por si só a dispensa de investigações prévias ou do mandado judicial, que é uma coisa que o STJ já vem há muito tempo batendo na tecla, que tem que haver uma justificativa, e se não houver uma justificativa, que tem que se levar elementos pela autoridade policial para o judiciário, e aí pleitear um mandado para poder invadir o domicílio, né? Quando você não tem provas da traficância, não tem estado de flagrante, né, provas nenhuma de que está ocorrendo mesmo a traficância, você não pode invadir a residência do indivíduo. Então aqui nós temos aqui logo abaixo
olhos de lince, que é uma análise decorrente da posição adotada desde 2021, que os ministros passaram a ser mais criteriosos com as razões usadas para justificar a invasão de domicílio de alguém, de modo a evitar a conivência com ataques aos direitos fundamentais que eram desde sempre praticados pelas polícias no combate ao crime e tolerados pelo Poder Judiciário. O que ele quer dizer com isso? Que antes, né, desses posicionamentos, nós tínhamos poucos, mas eram parcos posicionamentos, mas existiam, mas a partir de 2021 começou a se solidificar o entendimento de proteção ao direito à intimidade, o direito à inviolabilidade de domicílio. Né? Isso são garantias constitucionais que elas, em algumas situações, são flexibilizadas. Mas anteriormente, antes desses posicionamentos, tudo era motivo para flexibilizar e invadir o domicílio de qualquer pessoa e aí utilizar essas provas produzidas de maneira ilícita como como fundamento para condenação. E aí o site, o Conjur, vai citando aí outros casos, né? É importante consignar que isso aqui é uma coluna do Conjur escrito pelo Danilo Vital. A análise das razões aí usadas para invadir a casa de alguém que é sempre feita no caso a caso, os limites dentro do processo, na maioria o habeas corpus que não permite produção de prova e tem cognição limitada. O tema tem se mostrado presente em meio a centenas de recursos apontados nesse tipo de nulidade, é o que eu tinha comentado antes. Tem vários recursos hoje sobre invasão a domicílio, e vários casos aí que o STJ tem analisado e tem anulado a maioria da coleta de provas por serem ilícitas. Por que são ilícitas? Porque não havia justa causa, não havia motivo para a polícia realmente invadir a casa do agente. Né? Então aqui, ó, esse outro caso aqui, segue aqui abaixo, outro caso julgado pela 6ª turma também, terminou com a declaração da nulidade das provas e envolveu policiais em patrulha que viram uma pessoa correr para dentro de casa. Da rua, eles conseguiram ver, de alguma forma, pela janela, porções de crack sobre a mesa. E aí, então, invadiram o local e apreenderam 16 gramas de cocaína, elemento que embasou a condenação do réu por tráfico. Vejam, eles invadiram a casa, pela fresta da porta conseguiram concluir que era um tráfico de drogas e não um consumo, um mero consumo. Então, o ministro Saldanha Palheiro, relator do habeas corpus, mais uma vez afirmou que o contexto não aponta que a conclusão inarredável de que se praticava o crime de dentro da residência. A diligência apoiou-se em meras denúncias anônimas e na visualização de objeto que parecia ser droga, circunstância que não justificam por si só a dispensa de investigações prévias ou de mandado judicial. O acórdão concluiu que mais grave é a intromissão indevida na intimidade domiciliar sob a alegação de que foi possível divisar pequena quantidade de drogas pela janela e ainda assim concluir não se tratar de manuseio de drogas para consumo, mas sim de flagrante delito de tráfico. A votação também foi unânime, foi uma decisão unânime, né, dos ministros. E aí citam outros casos, né, também, ou esse caso aqui, um terceiro caso, né, também julgado pela 6ª turma em 2022, que também foi objeto de divulgação na revista eletrônica do Conjur, né, do consultor jurídico, um homem que foi preso e condenado porque abriu a porta do apartamento para policiais que viram comprimidos de êxtase dentro do imóvel e deram flagrante. Esse caso também foi absolvido pela STJ. Né? Então, mas, em contrapartida desses casos de declaração de nulidade, de absolvição, existem casos também que o STJ ratifica os flagrantes de tráfico, mas quando comprovadas, né, de que naquele local, naquela localidade, realmente havia, né, através de, seja de investigações, de continuidade de investigações, né, de apurações em diligências, de que realmente, ou por simples continuidade de investigações e diligências no local onde realmente constataram e provaram haver traficância. E as pessoas realmente estavam utilizando aquele local como ponto de apoio para o tráfico. E ele cita aqui esses casos, um deles aqui, inclusive, esse caso é interessante. Ó. Molhou e joga fora. Nem sempre, porém, os flagras de fora da casa levam à anulação das provas. A 5ª turma
manteve a validade do ingresso de policiais numa residência depois de eles verem, por uma fresta no muro, pessoas conhecidas no meio do policial pelo envolvimento com tráfico ilícito de entorpecentes. Essa cena fez parte da apuração prévia feita na hora pelos agentes públicos e eles receberam a denúncia anônima sobre o ponto de drogas. Então, nesse local, eles receberam a anúncia, continuaram fazendo a investigação e realmente flagraram que naquele local estava havendo tráfico de drogas. Aqui ele cita ainda aqui os detalhes, considerando válidas, né, de que ali realmente estava sendo praticado o crime de tráfico de drogas e que justificava a intromissão dos agentes policiais na residência e o posterior flagrante. Aqui, num outro caso, eles citam habeas corpus, né, também, numa casa onde havia a informação de que o transporte de entorpecentes estava sendo feito por um carro preto e branco. E esses carros estavam estacionados dentro dessa casa, e eles continuaram, não havia então dúvidas, né, de que nas circunstâncias haviam sim existência de fundadas razões para o ingresso no domicílio. Então, você percebe que, e aqui ele cita aqui os precedentes, né, esse caso de Florianópolis, outro caso, o crack visto pela janela, o flagra ao abrir a porta, pela fresta do muro, por cima do muro da garagem e os gritos fora de casa. Esse caso do HC 741190, dos gritos fora de casa, eu vou comentar ele numa outra situação, numa outra oportunidade. Eu gostaria de agradecer vocês aí pela atenção, pessoal. O objetivo do canal é esse, trazer informações para vocês envolvendo o consumo de entorpecentes, principalmente da cannabis sativas, de invasão de domicílio, questões processuais, certo? E é isso aí. Um abraço, valeu, boa noite.